Se você entrou em tecnologia por anúncios de promessas de salário de 10, 15, 20 mil reais, eu tenho uma coisa aqui pra te dizer que talvez ninguém tenha dito ainda. O problema não é entrar em tecnologia. O problema é o porquê você entrou em tecnologia. Eu sou Rakan, eu sou gestor de dados e tecnologia de uma grande empresa e eu, como sempre, acredito na tua capacidade independente da tua idade. Então, vem comigo. Bom, primeiro desculpem a minha voz, eu tô um pouco ruim, mas eu não quero deixar de gravar pra vocês. Quando eu comecei a minha transição tecnológica, pessoal, não existia GPT, não existia Gemini, não se falava de inteligência artificial, não existia essa quantidade absurda de cursos, né? Prometendo transformações, transformações inclusive rápidas em poucos meses. E a tecnologia nunca foi simples, na verdade. Tecnologia envolve muitas áreas, envolve questões complexas, né? Sempre exigiu muito estudo, muita disciplina, muito tempo de dedicação. Nos últimos anos, a gente tem visto por aí, na verdade, que a profissão de inteligência artificial ela tem sido vendida como a oportunidade de enriquecer rápido ou a oportunidade de ficar no mercado de trabalho, né? De você não correr aquele risco que todo mundo tem de perder o trabalho para a tecnologia. Nada melhor como estar, às vezes, na própria tecnologia. Quando alguém vê um vídeo, na verdade, prometendo salários exorbitantes, que tá tudo com falta de profissional, né? Naturalmente a gente se interessa por esse tipo de conteúdo porque a gente quer crescer, a gente quer ir pra um lugar que esteja com salários abundantes e com falta de profissionais para se adequar àquela profissão. Mas o problema é que eles vendem isso, na verdade, como o topo da montanha, né? Mas eles não falam, na verdade, da subida que você tem do processo que você tem que adquirir para chegar naquele topo da montanha, né? Então, na verdade, antigamente era muito comum você achar que aprender ali alguns frameworks, algumas linguagens de programação, que as oportunidades ali surgiriam como mágica, né? Todo mundo ia te querer como profissional de tecnologia. Mas na verdade o mercado ele amadureceu, né? As empresas começaram a perceber que, assim, muitas pessoas sabem usar ferramentas, né? As ferramentas hoje são muito comuns na internet, tem muitos tutoriais, muitas coisas que a gente consegue adquirir para usar as ferramentas em si, né? Mas a gente precisa entender que as empresas hoje querem as pessoas para resolver os problemas delas, não só para conhecer as ferramentas, mas transformar aquelas ferramentas em algo que vão resolver o problema delas, né? As economias começaram a apertar e as contratações começaram a dar uma acalmada, digamos assim, né? Essa diferença começou a aparecer. Então a moda começou, que na verdade vem há algum tempo, de profissionais de tecnologia, ela começou a aparecer como algo mais concreto, como algo que precise de um pouco mais de solidez, não só de coisas superficiais. E ainda mais com o surgimento da IA hoje em dia, as pessoas acham que existem muitos atalhos sedutores, né? Então nunca foi tão fácil parecer produtivo, nunca foi tão fácil parecer que você entende muito de ferramentas A, B e C. Então criou-se uma ilusão perigosa de que todo mundo sabe mexer, de que todo mundo sabe se adequar aos novos tempos, né? Como se a gente colocasse o problema por exemplo, um problema complexo de arquitetura na frente do profissional. Ele, obviamente, conseguiria, de repente, resolver algumas questões na inteligência artificial. A preocupação em si ele saberia o que fazer com o resultado que teria dessa inteligência artificial, ou seja, você pode mandar ela fazer muita coisa, mas você sabe o que ela vai devolver para você, você sabe criticar aquela informação. Então, a preocupação é essa, é entender se a pessoa não só sabe colocar, que também é muito importante, mas sabe entender o que traz de volta para você trabalhar essa informação. Uma pesquisa da Fundação Itaú revelou que 93% dos entrevistados que eles colocaram na pesquisa são usuários de inteligência artificial. Mas muito menos pessoas dessa pesquisa realmente utilizam a inteligência artificial para algo complexo. Na verdade, as pessoas hoje transformaram a inteligência artificial como um novo Google. Elas perguntam coisas simples na inteligência artificial, a inteligência artificial devolve uma resposta que as pessoas usam para algumas coisas. De fato, esse é um uso da inteligência artificial bastante superficial. Então, realmente, esses números eles têm que ser estudados, eles têm que ser entendidos, porque realmente, na questão produtiva, não é nem de longe o que a gente pode entender por inteligência artificial, por uso de inteligência artificial. Porque assim, pessoal, frameworks mudam, linguagens mudam, ferramentas mudam, IAs surgem diariamente nas nossas vidas, tudo quanto é tipo, né? Então, tudo muda com muita frequência. O que não muda efetivamente
são os fundamentos, né? São a grande base das questões, né? E a gente, na verdade, por mais que a gente use essas inteligências, a gente tem que saber a lógica, a análise por trás de todas essas respostas, seja ela onde a resposta foi gerada. A gente precisa entender o que fazer com elas, né? Não adianta você ser um expert numa área de tecnologia da informação e não saber resolver os problemas que a empresa precisa resolver. Não saber traduzir as coisas de tecnologia para os gestores entenderem qual será o resultado prático daquelas soluções que você vai propor. Então, você precisa entender como formular uma arquitetura de TI, né, dentro de um projeto, cada coisa que você vai utilizar para aquela solução, sendo ele hardware, software, serviços e várias outras questões. No final do dia, gente, o mais importante de tudo continua sendo a comunicação com seu gestor, a comunicação com seu time, né? O que você consegue absorver daquele time, daquele gestor, para a gente ter sempre o melhor resultado para a empresa em si. Então, a resposta é sim. Tecnologia ainda continua sendo uma área muito promissora, uma das melhores áreas, na minha opinião, para você investir sua carreira, mas ela não é uma área para quem quer atalhos, não é uma área para quem quer se aventurar em algo na moda. Então, ela é uma área muito densa, né? Ela é uma área que não dá para entrar só porque ela paga bem, só porque ela tem várias oportunidades. Você tem que ter algumas outras coisas na sua cabeça para você realmente poder prosseguir nessa carreira. Então, assim, gente, no final das contas, o mercado de tecnologia, ele não precisa de mais pessoas aventureiras que procuram fórmulas mágicas, que procuram produzir algo muito básico e muito sem profundidade, né? A tecnologia precisa de pessoas capazes de aprender, capazes de aprender, inclusive, continuamente. Na verdade, existe uma bolha financeira em TI, a gente não vai falar disso agora, mas existe muitas oportunidades, sim. Se você é um cara dedicado, se você é um cara que vai saber que TI não é para aventureiros, que tem coisas complexas que você vai ter que lidar e tá disposto a isso, continue, vá firme, vá em frente. Tá? E se você entrou em tecnologia porque você achou que era um caminho genuíno, era um caminho bom para você, maravilha. Mas se você entrou de repente por dinheiro ou por uma carreira que realmente tem futuro, não importa. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber, me sugere temas pra gente falar aqui de carreira de tecnologia, tá bom? É sempre uma satisfação falar com vocês. Um abraço, fui.